Olá pessoal, no nosso bate-papo de hoje aqui no nosso canal, eu trouxe a Márcia Umbelino. Ela é médica, geriatra, também faz clínica geral e o papo vai ser homens com mais de 60 anos de idade. Repõe hormônio, não repõe hormônio, faz de vitamina ou não. Já peço que você dê o seu like e se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo, porque tem informações imperdíveis. Já já está começando. Fica aqui, fique bem, fique com a gente. Olá pessoal, nesse momento aqui do nosso canal eu vou falar sobre a saúde do homem, 60 anos ou mais. E você pode me olhar e começar a me consultar, né? Porque assim, existe também uma abordagem, nós já fizemos algumas conversas sobre mulheres de 50 anos ou mais, 60 anos ou mais e agora homens, 60 anos ou mais. O que você pode fazer para sacudir essa bagaça aqui, minha cara Márcia? Eu acho que a melhor coisa que eu tenho que começar a falar é que o homem tem que procurar ajuda porque tem coisas a serem feitas aos 60 anos. Sim. É mais fácil, muitas vezes, você tratar o homem do que você tratar a mulher, porque são menos hormônios que você tem que mexer. Mas eu acho que o vigor físico que o homem começa a sentir, que aos 60 fica diferente, a memória também, a gente pode ajustar isso rapidamente. Certo. O exercício físico ajuda a produção de testosterona e sempre me pergunto o seguinte, quanto é a dosagem ideal para testosterona? Ora, se eu estou vendo o paciente pela primeira vez, eu vou dizer uma média. Né? Tem homens que aos 40, 50 vêm acompanhando, a gente já sabe qual é a média que esse homem vai variar. Mas se o homem tiver uma testosterona de 700, de 800 aos 60 anos, está excelente. Não é o que a gente vê. A gente vê paciente com 30, 40, 50, com 300, 400... Como está dentro dos limites do laboratório, está ótimo, está normal. Não está normal. Se você está sentindo uma fadiga, se você não tem a mesma ereção pelo mesmo tempo que você tinha antes, se você não tem a mesma capacidade de cognição, de resposta no trabalho, tem alguma coisa acontecendo. Claro. Ninguém fala de andropausa, a gente só fala da menopausa. Quer ver uma outra coisa que a gente tem que falar muito, que eu vou usar no de 60, mas serve para todas as idades e para homens e mulheres? Ingesta de líquido, de água. Nós tivemos dias muito quentes de sensação térmica de 53 graus. Para você trazer o corpo de 53 graus para 36, você tem um gasto energético absurdo. Sim. E uma sobrecarga hepática também grande para você fazer isso, né? Metabolicamente acontece uma sobrecarga hepática. Você pega vários homens com gordura em volta do fígado, com esteatose. Adianta só você tratar uma parte? Não, você tem que tratar tudo. Você tem que tratar a esteatose, você tem que tratar e dizer para ele que ele tem que beber líquido, que tem que ingerir pelo menos 2 litros de água, se for para academia 3, para que ele tenha esse hábito. A mulher tem mais hábito de ingerir água também, porque ela tem a coisa da constipação, da prisão de ventre e tal. O homem não. Então é importante essa coisa da ingesta de líquido, de água para o homem de 60 anos, articular, para respirar melhor, para ter uma resposta muscular melhor. O homem perde muita massa muscular aos 60 anos, então é fundamental, dosando, obviamente, a reposição hormonal. Eu não tenho dúvidas sobre isso, tá? Você tem hoje consenso dizendo o seguinte, que tem homens que fazem bloqueios por câncer de próstata, bloqueio hormonal, e que entram em processos depressivos e alterações do sono e de apetite, que você só consegue reverter se você botar pelo menos um cheirinho de testosterona. Então a gente faz acompanhando junto com o urologista, claro. Custo-benefício é o que a gente vai avaliar. Mas ainda tem muitos colegas urologistas que são contrários à utilização de testosterona. Eu não vou falar de outros hormônios porque a gente vai criar mais polêmica, mas tem outros hormônios que a gente pode usar. E aí o que acontece? Excesso de testosterona também faz com que o homem de 60, principalmente, pegue via feminina. Se ele tomar testosterona por conta própria em excesso, ele vai bloquear o eixo de receptor de transporte de testosterona e pega a via estrogênica. Aí ele ganha barriga, culote, gordura na lateral. E ele não ganhou músculo como deveria. Então não é fazer testosterona sem critérios. Muitas vezes você faz um pouco, ficou demais, você dá uma travada, você faz com a anastrozol, tem algumas coisas que você faz. Então o homem de 60 anos é um homem que a gente tem que conquistar para dentro do consultório de geriatria. Porque a primeira coisa que eles dizem, ou de ortomolecular, eu não estou com idade para isso, geriatra é com 80 anos. Então é preciso que você diga, não, você está vindo com 60 para que você chegue a 80 com vigor físico, muito bem. Eu acho que uma outra coisa que a gente tem que analisar, e isso é um fenômeno real, não sou eu que estou dizendo,
são homens mais velhos casados com mulheres mais novas. E esse homem tem que estar em condições de acompanhar essa mulher. Porque essa mulher quer esse cara, ela não quer o de 30 anos. Ela quer o mais velho, que vem com mais conteúdo intelectual, vem com uma estabilidade financeira melhor, né? Tem mais tempo de se dedicar a ela. Então é preciso que esse homem atenda às expectativas, não só sexuais, mas de diversão, de sair, de passear, de acompanhar na academia. Então eu acho isso muito importante. Para isso ele tem que ser saudável. Claro. Né? Então, por exemplo, eu tenho dosado muito, feito uma coisa chamada score de cálcio nos homens, para ver com calcificação em coronária. E a gente tem pego muitos homens com placas de calcificações bem grandes em coronária. E é um critério que eu tenho utilizado para os homens de 60. Para usar... Para ver se tem indicação da gente fazer exames mais profundos, sofisticados. Entendi. Uma angiorressonância do coração, uma angio-TC, uma angiotomografia. Então a gente faz score de cálcio, que é uma tomografia sem contraste, que faz a fotinho lá da coronária e diz se tem placa ou não. Então isso já ajuda muito, porque também não adianta o homem utilizar os vasodilatadores para ter uma boa ereção e estar com uma placa na coronária. Né? E também ter uma relação sexual muito ativa e tá todo entupido, né? Ele infartar uma situação dessa. Então é preciso que a gente tenha um acompanhamento de todos os exames que a gente pede para todo mundo, mas para pensar que esse homem ele tem uma necessidade maior de ter um vigor físico maior e tá numa atividade intelectual no auge do intelecto dele. Do acúmulo de experiência, de informação. Claro. Então ele tem que ter uma cognição boa para utilizar isso. Claro. Né? Uma outra coisa que eu acho interessante, que eu estava conversando isso na segunda-feira, que eu vi um paciente em casa, que qual é o planejamento que o homem de 60 anos faz depois que vem a aposentadoria? A gente tem que se questionar isso. Claro. A mulher, ela tem netos, ela tem a coisa da casa, ela tem coisas para se distrair, né? E o homem? O homem casado com a mulher mais nova também, mesma coisa. Né? Então você tem que ter coisas que você pense que você quer fazer mais tarde. É um curso de vinho, fazer uma pós-graduação, viajar só. Eu tenho pacientes que têm um motorhome, passam um tempo aqui, um tempo viajando. Então esse planejamento para o envelhecimento para o homem de 60 anos é muito importante. Porque tem dentro da geriatria um capítulo falando de processos depressivos no homem que se aposenta. Olha, mas não tem um capítulo dizendo da depressão das mulheres que se aposentam. Então, isso é uma coisa que tem que ser levada. Machista, Porque estatisticamente é o que a gente via, né? O homem ele tinha um poder, quando ele se aposentava, ele perdia o poder. Então ele achava que não tinha função. Né? Então, mas o homem vai envelhecer aos 60, ele está entrando na aposentadoria com 60 anos, ele tem 25 anos para viver. Né? E se você trata ele com uma qualidade, ele tem 25 anos de qualidade de vida. Boa, é claro. Boa. Eu fui para um evento de longevidade ano passado, que se chama 360 Graus de Longevidade, e foi muito interessante, porque tem uma neurocientista estudando os centenários. Sim. Né? Então, o que acontece com os centenários para eles chegarem a 100 anos? É verdade isso, não foi uma piada. Qual é o segredo, seu José, para chegar aos 107 anos? Fumar, comer e caminhar. Por quê? Cidade do interior. O cigarro é de palha, que não tem filtro nem milhões. Aqui não há estímulo para ninguém fumar. O que a gente quer dizer é que eles caminham demais, fazem tudo caminhando, não tem o fator estresse, dormem cedo. Não tem comida, aquelas comidas ultraprocessadas. Não tem comida ultraprocessada, não tem embutido. Então, o álcool que eles ingerem e o cigarro, no todo, minimiza o efeito. Agora, você pega isso no homem convencional, é infarto, é estente, né? O tempo inteiro, que a gente vê, né? Você pega, no meu consultório, você pega lá, um homem de 60 anos, fez alguma cirurgia, eu tenho 4 stents, 3 stents, 2 stents, 5 stents. Muitos. Porque só procuro quando estão numa situação crítica. A gordura em volta do fígado do homem é muito mais comum no consultório do que na mulher, porque ela procura emagrecer mais rápido, né? O homem tem a coisa do álcool, do churrasco de final de semana, então a gente tira o álcool e o churrasco do final de semana, não, eu negocio. Então eu peço que durante a semana não, final de semana sim. E aí a gente vai dando condições de ganhar musculatura, ele começa a ficar vaidoso, quando começa a malhar mais, a vontade de beber diminui. Porque a recompensa é maior e a gente consegue. Então, existe um exame que eu peço, chamado elastografia, que vai dimensionar se essa gordura em volta do fígado, se essa esteatose gerou cirrose, fibrose, uma hepatite ou nada, é só uma esteatose mesmo, e a gente trata.
Então, eu vejo muito isso no homem de 60 anos, a necessidade da gente tratar efetivamente a esteatose. Porque normalmente são, sei lá, 40 anos de consumo de álcool. A esteatose, ela acomete qualquer idade, ok, mas mais acima de 60 anos de idade, e tem um percentual de acometimento assim? É claro que depende do hábito de vida e tudo mais, mas no geralzão, precisa ser... Não, a gente não tem isso estatisticamente, sabe por quê? Porque tem muitos médicos, e aí não é certo nem errado, é uma questão de visão, de que não tratam a esteatose como sendo fazendo parte de uma coisa normal nos dias de hoje, e mas por ser normal não significa que a gente não precisa tratar. O fato de ser frequente não quer dizer que seja normal. Que seja normal, que a gente não precisa tratar. Mas o que se diz é assim, não, só 2% vai evoluir para um quadro cirrótico ou um quadro de hepatite. Sim, mas 2% é muita coisa. Claro. Né? Então a gente não tem isso estatisticamente no consultório, mas eu te digo que 80% do meu consultório tem esteatose nos dias de hoje com 60 anos. Mesmo que o cara vá numa situação, por exemplo, se eu fosse lá no teu consultório, quando eu vou porque eu tenho mais de 60. Eu não tenho sentido nada, eu sou uma pessoa que tem uma atividade normal, tranquila, mas acho que posso ficar melhor. É porque a gente tem ideia de que eu me olho, me vejo magro, eu estou bem. Mas é preciso que eu saiba o quanto de gordura visceral eu tenho e o quanto percentual de gordura versus musculatura. Claro. Quando eu faço uma bioimpedância, é isso que dá a idade fisiológica contra a cronológica. Então a fisiológica é o seguinte, o quanto o meu organismo parece que tem e funciona como tendo. Entendi. Gordura versus musculatura. Quanto é a minha idade de quando eu nasci? Isso é uma outra coisa, é a idade cronológica. Então, às vezes, você tem paciente de 70 com idade cronológica de 50. Entendi. Né? Na minha bioimpedância, eu tenho uma bioimpedância com uma idade de 44 anos. Eu tenho 52, mas tenho compatível com 44. Mas se eu parar de fazer exercício hoje, eu vou começar a aumentar a minha idade. Claro. Né? Se eu não tiver hábitos saudáveis, a mesma coisa. Então, exercício físico não é uma coisa pontual. Exercício físico, eu digo o seguinte, não é mais uma escolha. É uma necessidade. Sim. Faça exercício físico como se fosse um remédio. Claro. É isso. Claro. Então eu digo, olha, sem negociação, isso é inegociável. O que você vai negociar comigo, muitas vezes é assim que eu falo com os homens. Qual o exercício que você menos detesta? Vamos começar assim. Aí às vezes vai bicicleta, às vezes vai natação, já tive paciente que foi fazer surf, que era uma vontade de jovem, e tem aulas para pessoas mais velhas, claro. Né? Então tá tendo uma adaptação aos poucos das especialidades relacionada à área médica, né? Não só médica, biomédica. Então, nutricionistas especializados mais idosos, professores de educação física, fisioterapeutas, que não é pro caquético. Claro. Não é o que vai fazer fisioterapia. É o que efetivamente que ganha massa muscular, que é importante. E tem toda uma abordagem também nutricional, né, Márcia? Você também tem nutricionista no teu consultório? A gente tem com que a gente indique. Porque se a gente tem moda também, né? Você vai para os congressos, não, agora o normal é jejum intermitente de 14, 16, 12, depois você faz 14, 16, 12 de novo. Eu sou uma pessoa que eu não posso fazer jejum intermitente. Eu necessito tomar café da manhã. Eu posso não almoçar e não jantar, mas eu preciso do café da manhã. Eu não sou boa para jejum intermitente. Então você tem que saber qual o paciente que se encaixa em determinadas dietas. É claro. Né? E no que a gente faz. A gente não consegue, quanto médico, a quantidade de coisa que a gente faz, parar de 3 em 3 horas para comer. É difícil. Então, muitas vezes eu digo, olha, leva uma banana, leva um whey protein que você bate um shake e toma. Você dá alternativas e a nutricionista é muito melhor para fazer isso do que nós médicos. Claro. É a área delas. Né? Uma outra área que a gente tem tentado inserir muito é a área da odontologia. Odontologia? Porque a gente tem 60 a mais, já tem homens com osteoporose e mulheres na menopausa, que tem medicamentos que são os biológicos, que se o paciente fez implante, ele não pode usar. Entendi. Se ele está se preparando para o implante, ele não pode usar. Então, se eu não tenho um colega odontólogo que possa trocar informação comigo, não dá para fazer. E outro dia peguei uma paciente que teve, por conta de um procedimento que deu errado, ela fez uma necrose de mandíbula. Uma das contraindicações do biológico para osteoporose é a necrose de mandíbula. Tinham feito para ela. E ela ia fazer de novo. Eu falei, não dá, não pode. Volta no teu odontólogo, vamos ver em que situação você tá para a gente ver se consegue ou não fazer. Então, odontólogo é importante. Pessoas que faziam um canal que hoje, como a gente está muito inflamado, estão fazendo reações inflamatórias que o foco está no dente. A gente falava isso, meu pai falava isso quando eu tinha 10 anos, que era foco dentário, foco na amígdala, dor articular, não era isso? Era isso. Voltamos para a mesma situação. Né? Então, se a gente tem alguma coisa que está inflamando, temos que tratar. Então, para ver que precisamos de ter um acompanhamento multiprofissional. Isso não é caro.
Se a gente for fazendo paulatinamente, como prevenção, não fica caro. É fundamental. Para assim, mim. A atividade física é fundamental e assim, eu acho que quando você trabalha com a medicina do estilo de vida, você minimiza, melhora a qualidade de vida, óbvio, diminui o gasto com medicamento, vai gastar com tênis, gastar com atividade, mas é um gasto mais prazeroso. Com viagem. Com viagem do que você... Né? Porque eu viajei algumas vezes para Veneza, 3 vezes para Veneza, e o que me chamou a atenção em tudo era o seguinte, eram americanos muito ruins fisicamente, na cadeira de roda, naquela motinho, entrando para andar. Gente, qual é o prazer de você andar em Veneza, numa motinho, andando para cima? Complicado. Então, assim, você tem que curtir a sua vida quando você tem um condicionamento físico bom, uma cabeça boa, uma possibilidade de deslocamento bom, para curtir. Você não vale. E aí, né? para curtir, na terceira idade ou na quarta idade, tem que estar se preparando desde novo, né? Desde novo. Financeiramente e fisicamente. Fisicamente. A gente não é mágica. Eu digo isso no consultório, eu não faço mágica, eu faço medicina. Né? Agora, você tem intervenções, claro, o colágeno tipo 2 é excelente para articulação. Você tem ômega, que é maravilhoso, mas o ômega, se a gente estiver usando indiscriminadamente, a gente vai atrapalhar agora na dengue hemorrágica. Então, eu tenho chamado muita atenção no consultório. Olha, se você está tomando ômega, dá uma suspendida. Vamos começar a analisar o que você está tomando, porque às vezes o paciente toma coisas que você nem sabe. Viu na televisão, viu no Instagram e começa a tomar. Às vezes é incompatível, por exemplo. Eu tenho uma relação fixa de cálcio e magnésio, né? Então, se eu tenho 2 cálcios, eu tenho que ter um magnésio. É isso. Se eu não tenho essa relação fixa, eu estou gerando déficit. Então, tem gente que está repondo cálcio, mas não repõe magnésio. Tem gente que só repõe magnésio, aí não tem o cálcio. De onde ele vai puxar o cálcio? Do osso. Então, em vez de eu melhorar a osteoporose, eu pioro. Eu só estou tomando magnésio. E aí não interessa se é malato, se é citrato, se é pantotenato. Isso é uma celeuma. Um entra melhor no corpo, outro entra melhor na célula. Então, quando eu fico criando muitas possibilidades, na verdade, eu estou criando uma dificuldade para a pessoa que quer se tratar. Essa questão de medicina ortomolecular é uma medicina muito específica, que o médico tradicional, Márcia, não aprendeu isso, não aprende até hoje. É muito estudo. A gente tem que fazer muito estudo. Não tem cadeira de ortomolecular na faculdade? Não tem. Não tem. E é muito estudo. Para você, eu tenho tentado melhorar muito a imunidade para os meus pacientes idosos passarem pela dengue, né? Ninguém tem uma receita igual. São receitas diferentes para a imunidade, né? Então, é muito individualizado isso. Demanda tempo, demanda uma posologia específica, estudo demais. Muito estudo, muito estudo. Hormônio, então, é muito estudo. Porque é uma sintonia fina. Claro. Mas, para mim, no meu entendimento, porque eu faço isso hoje, a gente faz a diferença efetivamente na vida das pessoas. Fisicamente, que eu quero dizer. E depois, na família, no convívio. Isso aí. Que eu acho fundamental. Eu acho fundamental. E para o homem é importante ter essa informação que é possível tratar, que ele vai ficar bem, né? Que o médico é parceiro, ele não vai restringir coisas. Claro. Essa tua mensagem, a gente está finalizando esse bloco, é fundamental para as pessoas que estão nos assistindo entenderem exatamente isso. Tem o que fazer. Não tem, infelizmente, no Sistema Único de Saúde esse tipo de abordagem, porque eu não sei, porque poderia ter uma política de governo bem feita, poderia até promover isso, porque isso minimiza as internações, as intervenções de maior complexidade. Se botar na balança, essa intervenção preventiva, ela é de custo menor do que uma abordagem de intervencionista, de tentar corrigir o rumo das coisas. Então, você que está me assistindo, tendo condições, pensa nisso, estuda o assunto, visita aqui o Instagram da Márcia, continua aqui no nosso canal, porque é bem importante essas informações, e propague e se inscreva, dê o like, porque é importante para a gente, importante para vocês. Não é isso, Márcia? Finalizando, então? E para finalizar, dizer que o homem tem depressão também, que depressão não é porque a gente quer, é porque a gente está em déficit, porque a gente tem que tratar. Falhas de memória no homem, com 60 anos, uma das coisas que a gente tem que pensar são nos processos depressivos, e o homem acha que está só chorando para ser um depressivo, e não é só isso. Entendi. Então, homem tem depressão faz parte, depressão tem tratamento. Eu acho fundamental que a gente diga isso para os homens. As pessoas, assim, tem um lance que é achar que é normal porque é frequente. Depressão, ela é frequente, mas não é normal.
deve ser tratado. É Isso, isso, Márcio? perfeito, É isso, é gente. isso. Obrigado, Márcio, mais uma vez. Espero contar com você com outras vezes. E se você gostou, por favor, dê o seu like, né? E siga a gente nas redes sociais. Aqui no canal Correio da Manhã, na TV Correio da Manhã, TV e Jornal Correio da Manhã, e também no meu Instagram, e o Instagram da Márcia Umbelino, tá bom? Isso aí. Fica aqui, fique bem, fique com a gente. Até o próximo encontro com vocês. Bye, bye. Tchau, tchau.